Programa Caminho da Universidade traz para entrevista o doutor, professor Carlos Eduardo Moreira. Ele vai falar sobre educação, ele que tem um vasto conhecimento em relação à educação municipal em todo o Brasil. Meu caro doutor Carlos Eduardo, seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade, da TV 1000, que é afiliada à TV Cultura do Brasil. Olá, professora Luísio. Quero saudar os nossos prezados telespectadores e é um prazer imenso retornar ao seu programa. Satisfação é toda nossa. O senhor já participou em outros programas e quem acompanha sabe que o senhor não para no sentido de pesquisa, de atividades profissionais. Mas nós vamos conversar exatamente para ver como é que anda a educação nos municípios brasileiros. Temos alguma novidade, meu caro doutor Carlos Eduardo? Professor Luísio, com certeza nós temos muitas novidades, né? Nós estamos vivendo um momento que muitos autores chamam de um fim de um ciclo, o fim de uma política que foi iniciada no governo Fernando Henrique Cardoso e que agora sobrevive com muita dificuldade. Nós podemos apontar pelo menos 3 fatos significativos. O primeiro é um rompimento, infelizmente, que aconteceu entre certas organizações na área de educação, defensores dos interesses da educação, os professores, associações de pesquisa, com o governo Temer, dando origem a um movimento da conferência chamado CONAP, em oposição à CONAI, que é o movimento considerado oficial. Nós temos também, com essa discussão da CONAI, a construção agora, a implantação, professor Luísio, do Sistema Nacional de Educação, que é uma antiga reivindicação daqueles, principalmente à frente o professor Demerval Saviani, que lutavam pela constituição do Sistema Nacional de Educação, que com a LDB de 96 foi abandonado e agora é retomado. E um terceiro fato muito significativo é a discussão da nova base curricular nacional, que vai obrigar os municípios a construir o seu projeto curricular. E isto vai provocar um grande debate e principalmente uma rediscussão do processo de formação continuada dos profissionais da educação dos municípios. O senhor falou em ruptura. Nos fale melhor sobre essa ruptura da questão da política nacional e se isso realmente existem riscos profundos nesse sentido, meu caro professor. Ora, quando eu disse que nós estamos no final de um ciclo de uma política nacional, eu me refiro à forma como, a partir de 2007, com o Decreto Presidencial 6.094, nós definimos, ou foi definido naquela época, que a educação se constituiria a partir de um plano de educação por meio de uma participação efetiva de diferentes segmentos sociais. Ou seja, a partir daquele momento se definiu o que já estava indicado na Constituição de 88, que a política educacional exigiria uma participação da sociedade. E isso se deu por meio do Fórum Nacional de Educação, professor Luísio, que organizou a CONAI, né? A CONAI 2014, e essa CONAI, preparada em 10, né, e o documento final com a lei do Plano Nacional em 2014, trouxe uma política de Estado. Uma proposta, uma política que perpassa governos, que não é vinculada a um único governo, mas que tem a participação da sociedade. Quando o nosso atual presidente, o senhor Temer, definiu, por meio desse decreto, que a composição do fórum não englobaria certas entidades extremamente importantes e também definiu que o Ministério da Educação teria a coordenação em um outro cronograma, que na portaria posterior isso ficou definido, não houve como não haver um racha, né? Então hoje, na verdade, nós temos 2 movimentos pensando a política nacional. A CONAP, Conferência Nacional Popular de Educação, e temos a CONAI, Conferência Nacional de Educação, que é esta oficial que os nossos municípios brasileiros estão realizando a sua conferência municipal nesses meses, né, deste ano. Esses 2 movimentos, professor Carlos Eduardo, são diferentes exatamente em quê? Na minha forma de ver, no meu entender, eu encontro na CONAP um movimento crítico, um movimento de um posicionamento crítico em relação à educação, uma perspectiva transformadora da educação,
e uma relação histórica com toda essa luta que vem sendo empreendida no país para se conquistar uma educação com qualidade social. Do ponto de vista da CONAI, especialmente deste governo, nós temos uma preocupação maior com a educação em relação à formação de mão de obra para o mercado de trabalho, há uma preocupação muito mais significativa com uma gestão, ou uma gestão, eu diria, muito próxima da empresarial, uma gestão empresariada da educação, e, obviamente, tem um vínculo estreito, né, com a preocupação com resultados mais quantitativos do que qualitativos na perspectiva do outro movimento da Conferência Popular, né? Bom, uma ação, um movimento, sempre vai ter uma reação e respinga em todos os sentidos, existem reflexos. Quais são os reflexos em relação à educação municipal nesse sentido? O município fica numa situação bastante delicada, de certa forma. Por um lado, o município ele acaba aderindo à orientação do Ministério da Educação, porque esta política educacional, segundo a própria LDB, é coordenada pelo Ministério da Educação. E, nesse sentido, a adesão à CONAI é praticamente automática e é o que os municípios brasileiros estão fazendo nestes meses. Entretanto, perde-se, né, o debate que foi levado, que está presente no movimento da CONAP, por conta de que ali você tem a ANPED, a ANPAI, o Forondir, né, a Confederação dos Trabalhadores da Educação, ou seja, você tem entidades, organizações que têm uma grande capacidade científica para discutir e pensar a educação e, ao mesmo tempo, uma entidade como a Confederação dos Trabalhadores que tem defendido de uma forma apaixonante e significativa os interesses dos trabalhadores da educação. Então, nesse sentido, eu entendo que há perdas na possibilidade do debate, da discussão, de uma reflexão mais profunda e, com isso, na verdade, a política educacional fica cindida entre uma oficial, vinculada à CONAI, ao Ministério da Educação, e aquela dos movimentos sociais, das entidades de pesquisa e da própria confederação, que vão ter uma outra proposta enquanto política educacional para o país. Meu caro professor, doutor Carlos Eduardo Moreira, eu sei que o senhor tem realmente uma experiência enorme sobre a questão da educação pública municipal. E nesta caminhada, palmilhando a educação municipal em termos de Brasil, sabemos que, por muitas vezes, o senhor vai se deparar com gestores, sejam prefeitos ou mesmo secretários ou secretárias que não têm afinidade alguma com a educação, mas estão respondendo, ou mesmo o prefeito não tem nem ideia da importância da educação no seu município. E qual é a sua opinião em relação a esses gestores que não têm a consciência da importância desta palavra mágica, educação, para a transformação do seu município? E aqueles pequeninos estão passando por um processo que o resultado jamais será de qualidade ou dentro das expectativas esperadas de um desenvolvimento para o município. É muito importante o que o professor menciona, porque isto já foi constatado há algum tempo. O próprio governo Fernando Henrique, na perspectiva da reforma administrativa e de tornar o Estado brasileiro muito mais ágil, muito mais capaz de atender aos interesses e fazer cumprir os direitos da sociedade, já defendia essa formação e essa capacitação dos nossos gestores, tanto prefeitos como secretários de educação, já que este é o nosso assunto. O atual governo, recentemente, também lançou um programa de capacitação para os dirigentes municipais, sensível a isso que o amigo diz. O que eu posso lhe dizer que realmente é algo muito complicado, difícil, né? Porque aqueles que são secretários e obviamente, aqueles que ocupam o governo municipal podem ter mais ou menos competência em relação a administrar a educação. Mas seja como for, eu posso dizer ao amigo que o que não falta hoje são recursos e possibilidades. Desde a oferta graciosa da Fiesc,
né, até os programas de capacitação do Ministério da Educação e o nosso trabalho também no programa Educação Municipal, num consórcio público na Serra Catarinense, onde nós tentamos também capacitar, instrumentalizar esses gestores para que busquem a excelência na educação e resultados melhores do que têm. Não? Falar em gestores, quando se pensa em gestores escolares, diretores de escolas, a grande maioria dos municípios adota o sistema de eleições, né, doutor Carlos? Eu já, pelo seu sorriso, eu penso que nós temos o mesmo pensamento, mas como é que o senhor está sentindo isso? Nós temos um problema em relação a isso, é uma questão legal muito séria e eu espero que os seus ouvintes tenham cautela no que eu vou dizer e tomem as melhores decisões a partir do que vai ser afirmado. Há um equívoco em relação ao entendimento da gestão democrática prevista em lei, é o artigo 3º da nossa LDB e também está no Plano Nacional de Educação com a necessidade, indicado a necessidade de existir uma lei específica da gestão democrática. Gestão democrática não é tão somente eleição de diretor de escola. E a eleição do diretor de escola, segundo sentença do Tribunal Federal, você não pode considerá-la legal, ou seja, é inconstitucional a eleição direta de diretor de escola. Pode ser, como faz o Estado de Santa Catarina, a eleição do plano de gestão. Plano de gestor é uma coisa, mas a eleição direta é inconstitucional, até porque a escolha do diretor da escola é um exercício do poder discricionário do chefe do executivo do prefeito municipal. Mas o que eu acho interessante nesse debate, além de esclarecer esse equívoco que muitos pensam dessa maneira e não reconhecem a importante decisão do STF, é o fato de que a democratização da educação ela se dá no nível do sistema de ensino, no nível da escola e também da sala de aula. A razão de uma gestão democrática não é garantir a participação pela participação, é que se sabe que a cidadania será muito mais ativa, a contribuição da comunidade é maior e que também no processo de sala de aula o aluno vai ter mais condições de interferir, de questionar, de se envolver, de colocar a sua palavra. As teorias pedagógicas mostram que o processo educativo hoje precisa ser necessariamente dialógico. Muito bem. Meu caro doutor Carlos Eduardo, nós vamos encerrar o primeiro bloco, mas já irei questioná-lo para o segundo bloco. Eu há tempo não lhe avistava. O senhor está trabalhando, atuando aqui na região? Qual é o seu trabalho agora? Isso o senhor vai responder depois no segundo bloco. O que o senhor anda inventando? Com certeza, coisas boas, mas vamos saber melhor sobre as suas atividades profissionais. Okay. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e o nosso convidado de hoje é o professor Dr. Carlos Eduardo Moreira, doutor em Educação. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e o nosso entrevistado de hoje é o professor Dr. Carlos Eduardo Moreira. Ele que tem doutorado em Educação e faz um trabalho maravilhoso em termos de Brasil junto à educação pública municipal. É isso, meu caro doutor? Sim. Eu lhe fiz o questionamento. Por onde o senhor anda? O que está fazendo? Estamos gravando aqui no SENAC, em Porto União. O senhor também tem atividades aqui no SENAC? Porque o senhor está aqui e está em muitos municípios, quase que simultaneamente. Nos explique. Bem, aqui vocês estão na minha casa também, que é o SENAC em Porto União. Eu atuo nos cursos de graduação, são os tecnólogos, em recursos humanos, qualidade e gestão de processos, e trabalho na orientação de pesquisa, em fundamentos de pesquisa. E além do trabalho que eu realizo aqui, eu sou também consultor em municípios e coordeno um programa na cidade de Lages,
e envolvendo os 18 municípios. Este programa faz parte de um consórcio público intermunicipal chamado CISAMA e tem como objetivo exatamente implementar um arranjo cooperativo para o desenvolvimento da educação pública municipal. Esse arranjo, professor Luiz, ele surgiu dentro do movimento da CONAI, cuja proposta essencialmente é potencializar o regime de cooperação horizontal entre os municípios. E para isso nós temos que organizar melhor os municípios, reformar a sua legislação e buscar formas de trabalho coletivo, principalmente nos pontos de convergência que estão anotados nos planos municipais de educação destes municípios. O senhor falou em consórcio em Lages. Eu gostaria que o senhor entrasse em maiores detalhes, porque isso é uma novidade. E tudo aquilo que é novo desperta a atenção dos gestores conscientizados da importância da educação, sejam eles prefeitos ou então secretários ou secretárias que respondem pela educação. Temos novidade em relação a isso? O que é esse consórcio que o senhor está realmente articulando em Lages e diversos municípios, para que de repente, poxa vida, interessante, preciso conversar com o Dr. Carlos Eduardo. E até eu digo o seguinte para o senhor, puder até deixar um telefone para contato, porque tudo aquilo que vem dando certo, eu penso que deve ser visto com muito carinho, prestar atenção, de repente pode se adaptar alguma coisa no seu município e transformar, porque eu acredito na transformação da sociedade pela palavra mágica educação. E está aí o caminho para se resolver muitas coisas, né, nos municípios, nos estados e no Brasil. Por gentileza. Bem, a visão tradicional de política pública é sempre pensar no território do município, ou separadamente do estado. E neste caso, a proposta do arranjo é justamente promover um intercâmbio entre os entes federados e principalmente entre os municípios, elegendo pontos de convergência. E neste caso, quando nós conseguimos definir o que é comum, o que há de interesse comum, buscamos formas para atender e viabilizar essa demanda, que pode ter maior ajuda de um município, de outro, ou juntos vão buscar apoio do governo federal e com isso tenta-se obviamente chegar a um resultado melhor. O nosso programa tem um acompanhamento do Ministério da Educação, exatamente da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino, e estamos agora numa etapa de organização dos pontos de convergência, das ações regionais, e na etapa municipal nós trabalhamos a revisão da legislação dos municípios, tanto dos sistemas como também dos conselhos, para que possam se adequar melhor a este trabalho. O que é interessante, Luiz, eu acho que aí vem a novidade e que muitos telespectadores nunca pensaram nisso, principalmente nossos amigos da educação, é quando se pensa em educação pública, se pensa muito no governo, no partido, no secretário, naquele município. E se perde uma grande chance de conhecer mais os outros municípios, de saber mais o que eles realizam e, obviamente, de trocar mais experiências, programas, projetos e, quem sabe, como nós vamos fazer agora um grande evento regional com um palestrante internacional, Zé Pacheco, que é um dos fundadores do movimento Escola da Ponte, muito citado no norte de Portugal, e ali a gente vai poder trocar e construir coisas em conjunto. É uma novidade, em geral é separado e nós queremos aproximar os municípios. Que bom, ótimo, excelente. Às vezes a gente lamenta, meu caro professor Dr. Carlos Eduardo, quando aqueles que estão na liderança, que estão administrando, eles confundem a política educacional com uma política partidária. Eu sempre tenho colocado o seguinte, na educação, esta palavra deve estar sempre presente, continuidade, sabe? Quer dizer, independente do gestor, a política educacional tem que ter exatamente uma continuidade. Aí sim se colhe resultados. Deve ser respeitada. E é muito interessante o que o amigo afirma, porque
Com as novas teorias pedagógicas que provocaram mudanças na legislação e a nova compreensão do próprio trabalho do professor, hoje nós sabemos que o resultado do aluno, o resultado dele enquanto aprendizado, desenvolvimento ou evasão ou reprovação, é de responsabilidade do professor, dos pais, do diretor, do secretário e do prefeito. Quer dizer, essa ideia de responsabilização de todos que de uma forma ou outra concorrem positivamente ou não para o sucesso do aluno. E é por isso que a ideia colocada na LDB, que está sendo muito bem defendida agora no eixo 1 do documento referência da CONAI, que é criar um sistema nacional de avaliação. Por uma razão que me parece fundamental. O aluno tem que aprender, o aluno tem que ter sucesso. Não faz mais sentido não ter uma excelente infraestrutura escolar, excelentes resultados e alunos se desenvolvendo cada vez mais. Nós não podemos mais, professor Aloysio, ouvir uma afirmação terrível de ter alunos semi-analfabetos diplomados. Não podemos isso. E isso começa no município, começa do trabalho da pré-escola e começa, obviamente, com o envolvimento e o compromisso de todos. Eu sempre tenho colocado o seguinte, meu caro Dr. Carlos, educação, ela não aceita maquiagem e, infelizmente, muitos, questão de dados, ficam maquiando a situação para dizer que está tudo bem e isso é uma pseudo-informação. Bom, eu sei que o senhor tem trabalhos assim maravilhosos em diversas áreas. O senhor até mencionou em gestão democrática, etc. Tal. Eu quero saber o seguinte, dentro desse pensamento, houve muitas mudanças junto à LDB de 1996 até os dias atuais? Olha, do ponto de vista legal, e é importante deixar isso bem claro, que é uma obrigação existir a gestão democrática nos sistemas de ensino. Não é uma questão de opção. A forma de fazê-lo segue parâmetros definidos em lei, definido, por exemplo, no Plano Nacional de Educação, numa meta específica, e o artigo 14 da LDB vai dizer que os sistemas de ensino vão definir essa forma. E isso tem que ser feito por meio de lei específica. O que está colocado a isso é muito importante. Já tinha sido consagrado na Constituição Federal de 88 que a política pública ela é construída com a participação da sociedade. E esse processo de participação é muito interessante, que é um processo de empoderamento, de aprendizado, de saber agir, de envolvimento, que a sociedade tem que ter em todos os momentos onde se dá a definição e o controle da política pública. Nós podemos citar agora, que está acontecendo, as conferências municipais. Podemos citar os conselhos, os 3 conselhos. Os conselhos de educação, o Conselho Municipal de Educação, o Conselho do Fundeb e o Conselho de Alimentação Escolar. Nós temos a elaboração dos projetos político-pedagógicos, que necessariamente precisa desta participação da sociedade. Nós temos reuniões pedagógicas, enfim, são momentos, são institucionalidades garantidas em lei que tem que ser efetivado. Mas aquilo que nós falávamos antes, né? A gestão democrática, ela realmente acontece, não só porque existem mecanismos legais, mas porque as pessoas aprendem a participar, aprendem a interferir, sabem, conhecem o mínimo necessário para uma intervenção qualificada. Professor, vamos agora numa outra área que eu sei que o senhor é um persistente e eterno pesquisador. Quem pesquisa provoca profundas elucubrações científicas. Aí vem a pergunta, algum livro no forno? Alguma editora já mirando essa escrita? Sim. Há um trabalho que está pronto, já foi para a editora, né? Que é um livro que vai tratar exatamente de metodologia de construção de política educacional, tem a ver com a minha tese de doutoramento, é chamado PEP, Planejamento Estratégico Participativo Educacional, e isso que nós estávamos falando, além da necessidade da participação das pessoas, para que elas se empoderem, para que elas interfiram, para que elas se responsabilizem, nós também temos a necessidade de ter resultados. Não pode mais continuar essa ideia de que escola pública tem que ser pobre para as classes populares. Não pode mais continuar o que nós vimos hoje cedo no jornal, né, da nossa TV catarinense, né, nesse caso do SC, né,
mostrando escolas estaduais em péssimas condições, com problemas graves, escolas públicas que eu visitei e confesso que eu não imaginava que ainda existia, escolas públicas com classes multisseriadas, sem recursos, sem condições. Isso é um absurdo, não pode mais existir. Nós temos que resolver essa questão da infraestrutura, nós temos que aperfeiçoar os mecanismos de avaliação e temos que produzir resultados. Muito bem, acabou de assumir o compromisso. Assim que lançar o livro, vai trazer aqui, vamos fazer um programa em cima desse novo livro. Tudo bem? Aceita o desafio? Aceito. Okay. Com certeza, faço questão. Muito bem. Nós temos 1 minuto e meio ainda, meu caro Dr. Carlos Eduardo. Eu quero saber sobre CONAI 2018, rapidamente. Olha, eu diria das perspectivas para a educação municipal. O que nós estamos vivendo, e é muito importante para o seu telespectador, especialmente os professores que geralmente assistem a seu programa, de que nós estamos vivendo um momento de recentralização da política educacional. Aquilo que o professor Dermeval Saviani fala de que nós perdemos com a LDB de 96, que foi o substitutivo Darcy Ribeiro, foi abandonado o projeto Jorge Age, que era o projeto que definia claramente um Sistema Nacional de Educação previsto na Constituição. Então, nós temos um processo de recentralização com o Sistema Nacional de Educação, porém, com um grande problema. Nós precisamos de recursos para viabilizar a implantação desse Sistema Nacional de Educação e resolver essas coisas que eu lhe dizia, coisas básicas em relação à infraestrutura, em relação a transporte, formação de professores e etc. Então, eu vejo que o momento ele é muito rico. Nós estamos, e ao mesmo tempo complexo, não poderia ser diferente, estamos vivendo um momento de ruptura com uma política que antes conseguia conviver com os diferentes. Temos uma recentralização da política educacional por meio de um Sistema Nacional de Educação, mas temos muitas dúvidas se realmente vamos ter recursos para viabilizar esse grande sonho construído pelo país, no caso do movimento da CONAI. 30 segundos, rapidinho, que o nosso tempo já estourou. Expectativas em relação à questão da educação pública municipal. Quais são as expectativas? Eu indicaria 3. A primeira, nós estamos aprimorando o processo de gestão das prefeituras. O Tribunal de Contas de Santa Catarina estabeleceu um convênio com o Ministério da Educação e vai avaliar não só a parte financeira, mas qualitativamente os resultados dos planos municipais de educação. Então, estamos vivendo um momento interessante. Temos que ter resultados na educação municipal. Um segundo momento que é interessante, fruto do que eu dizia do movimento nacional, é o debate sobre a proposta curricular. Temos uma nova base curricular e os municípios precisam construir essa base, ou melhor, reconstruí-la no município por meio de uma proposta específica e trabalhar a formação de professores. E um terceiro grande desafio, que está no eixo 18 do documento referência da CONAI, é com relação à valorização dos professores, porque o governo federal, o nosso ministro anterior disse isso claramente, ele está garantindo o pagamento do piso e não da carreira. E nós tínhamos uma expectativa muito boa de que poderíamos pensar numa melhora significativa dos vencimentos, do salário dos professores, dos profissionais de educação. E pelas coisas que aconteceram nos últimos anos, nós temos temor se realmente a meta 20 do Plano Nacional de Educação vai ser cumprida e terá um reflexo direto para os professores dos municípios brasileiros. Muito bem. Meu caro professor Dr. Carlos Eduardo, em nome da nossa equipe, que é empenhada, que não deixa a educação cair, aqui da TV 1000. Queremos agradecer a sua presença e o senhor vai dizer um até logo aos nossos telespectadores, por gentileza. Bem, mais uma vez agradecer a você pela oportunidade e dizer aos nossos telespectadores, nossos amigos e principalmente aos profissionais de educação que o momento é de uma atenção muito grande no que nós vamos viver e das mudanças que estão sendo colocadas. Nós podemos ter mudanças que podem ser positivas e, obviamente, outras muito negativas, mas que acompanhem de uma forma muito efetiva o que virá por aí. E na escolha do seu candidato, do governante do nosso país, do governo do Estado, considere o que ele tem como proposta para a educação. Isso é fundamental. Muito bem. Eu tenho colocado semanalmente o seguinte:
que não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.